Eu me lembro que eu li uma frase uma certa vez, interessante. Deus deu com suficiência, os homens é que não sabem dividir. Eu analisei aquela frase no peso etimológico de cada expressão. Eu discordei parcialmente daquele cidadão que escreveu a frase, porque eu acho que eu poderia mudá-la e dizer assim: Deus deu com suficiência, os homens é que não querem dividir. A questão é saber dividir ou querer dividir. Numa sociedade plural, onde nós temos uma pirâmide daqueles que, pensando nessa frase, eu escrevi uma. Não sei se tem um currículo no nível daquele que fez a primeira e ficou famoso por ela, mas eu fiz uma frase dizendo o seguinte: o dia do rico vale milhões, mas o dia do pobre vale o seu pão cotidiano. Querendo dizer que nós vivemos uma sociedade como uma pirâmide. Alguns em um dia contam os seus milhões, e outros em algum dia contam os seus centavos. E nessa discussão toda está diretamente envolvida a figura do economista. E quero, portanto, até comunicá-los que este ano, deputada Josi Nunes, a minha esposa se forma em economia. E eu senti a diferença disso nas lides domésticas, não é? Tem hora que é muito bom, mas tem hora que ela anota tudo e ela se lembra de coisas que eu estou devendo que me tira um pouco da tranquilidade. Mas mostra a sua eficiência, como sempre teve, e agora de maneira mais apurada, nascendo do dia a dia da academia, o que também não é diferente nas lides que ela desenvolve como companheira das minhas buscas políticas. Para dizer, por fim, que este é um dia realmente especial. Como a nossa sociedade está precisando de economistas. Como os nossos governantes estão precisando de economistas. Como as lides domésticas, eu vou dizer assim, estão precisando de economistas. Eu ouvia os números que trouxe o deputado Marcelo Leles e me lembrava de outro detalhe que talvez não seria tão importante aqui. Mas aí me lembrando de um outro pensador que dizia o seguinte: nós temos a sociedade dividida em dois polos, mas ambos passam fome. Uns passam fome por ter excesso de comida e adoecem e precisam de passar fome para resolver o problema do excesso de comida. E outros passam fome porque não têm comida. O que é que está acontecendo? Aí eu volto à primeira frase para dizer que Deus deu com suficiência. Os homens é que ainda não aprenderam a dividir. E quem poderia dividir muito bem aquilo que Deus já nos deu de maneira exuberante, em que sobra de maneira interessante, que é a natureza, que é a inteligência que Deus deu para o ser humano. Mas quando nós analisamos a figura do ser humano, e aqui eu me lembro de uma expressão bíblica, Jesus disse assim: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E eu procurei a tona desta verdade e acabei concluindo que ele queria dizer: existe um segredo para resolver o problema da humanidade, quando os humanos abrirem mão do ego. Quando os humanos abrirem mão do ego e aprender a compartilhar. E quando eu falo de compartilhar, eu insiro a doutora matemática, porque compartilhar, economicamente falando, está, portanto, inserido neste contexto a figura importante, ímpar, dos economistas. Portanto, vocês são merecedores dessa homenagem. Parabéns de verdade, e gostaria sim de cooperar com o companheiro, o nosso querido Vanderlei Barbosa, no sentido de que os concursos doravante precisam de levar em conta que a inserção dos senhores em todos os concursos é de extrema importância no mundo de desiguais, para que a gente,
ajudado pelos senhores, possamos tornar esse mundo mais igual, mais humano, mais companheiro e que saiba dividir mais. Sucesso para vocês, que Deus os abençoe.